E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Muito boa noite pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo e no vídeo de hoje vamos dar continuidade ao estudo da responsabilidade civil. Bem-vindos ao Direito em 5. Muito bem, no vídeo de hoje vamos trabalhar os tipos de responsabilidade que existe no nosso ordenamento brasileiro. Nesse caso, podemos apontar a responsabilidade civil, a responsabilidade penal, a responsabilidade subjetiva, a responsabilidade objetiva, contratual e também a responsabilidade extracontratual. Quando alguém comete um dano, a responsabilidade se divide em duas esferas, a civil e a penal. Ou seja, então o mesmo fato gerador pode abrir em dois lados. Você pode responsabilizar alguém civilmente e penalmente pela mesma coisa que ele fez. Então vamos dar um exemplo, ele agrediu alguém. A pessoa que sofreu essa agressão, ela pode entrar civilmente pedindo uma reparação tanto material quanto moral. Material seria, no caso, um dano ao patrimônio, ou nesse caso da agressão, o que ela gastou com os remédios para se curar. Moral pode ser, por exemplo, ela tomou um soco na cara dentro do shopping, muitas pessoas viram. A moral dela foi abalada ali também. E penalmente, como que será a consequência desse fato, dessa agressão? Penalmente, a gente trabalha na ideia de lesão corporal. É um crime estipulado no Código Penal. Essa lesão, então, a gente teria que dar uma olhada se foi leve, foi grave ou gravíssima. No que tange a responsabilidade contratual e extracontratual, é muito fácil distinguir uma da outra. Se você assinou um contrato e você inadimpliu alguma cláusula desse contrato, você tem uma responsabilidade contratual. E se você inadimpliu, presume-se culposo. Ou seja, você inadimpliu culposamente essa cláusula, com dolo, talvez uma negligência. E se você não assinou o contrato, tudo que está fora do âmbito do contrato é responsabilidade extracontratual. Então, para distinguir, você só tem que pensar: existe algum contrato na situação fática? Se não tem, é responsabilidade extracontratual, conhecida também como responsabilidade aquiliana, que utiliza a culpa como seu fundamento. Falando sobre a teoria aquiliana, então a gente tem que abranger as teorias subjetivas e objetivas. Então a gente vem aí a responsabilidade subjetiva e a responsabilidade objetiva. Subjetiva possui o fator culpa como seu fundamento. Então, num caso da agressão, vamos continuar com o caso da agressão, deve-se provar a culpa para você poder responsabilizar aquela pessoa que fez a lesão corporal, por exemplo. Então essa culpa a gente demonstra por meio do dolo ou das formas culposas stricto sensu, que a gente trabalhou na primeira aula, que seria a imperícia, a negligência, a imprudência. Já no teor da responsabilidade objetiva, o fator culpa é tirado da jogada. Basta você demonstrar a conduta, o dano e o nexo causal. Não existe o fundamento culpa. Então a pessoa tem que responsabilizar. Se ela teve uma ação e causou um dano, não importa se teve culpa ou não, se foi sem querer, ela vai ter que pagar por aquilo. As hipóteses de responsabilidade objetiva são fundamentadas legalmente. Agora, por fim, para encerrar a aula de hoje, vou trabalhar mais especificamente os pressupostos da responsabilidade civil que trabalhei na primeira aula. Então vamos lá, eu falei que existia a conduta, a barração, o dano, o nexo causal e o fator de atribuição. Essa conduta barração seria, no caso, ou uma ação ou uma omissão da pessoa. Então, ela fez algo ou ela deixou de fazer. O dano é dividido entre material, um dano ao patrimônio, quebrou seu carro, ou extrapatrimonial, atingiu a sua moral, é o famoso dano moral. O nexo causal é a ligação entre a conduta e o dano, eu vou me aprofundar no nexo causal na aula adequada. E o fator de atribuição, culpa, a gente tem a ideia então do dolo, que a pessoa agiu intencionalmente e com consciência do que ela fazia, ou a pessoa agiu de maneira imprudente. Maneira imprudente é quando a pessoa agiu sem o devido dever de cuidado. A forma negligente é quando a pessoa deixou de fazer algo e não observou o dever de cuidado. E temos também a imperícia. A imperícia é quando a pessoa não demonstra um teor técnico em sua profissão. Um exemplo para você entender bem é quando um médico esquece o bisturi dentro do corpo da pessoa e fecha a pessoa com o bisturi ali dentro. É uma imperícia total. E por hoje é só. Espero que tenham gostado do vídeo, tenham entendido alguma coisa. E nesses termos vejo vocês na próxima. Um abraço.